Boa tarde. Vamos pôr um filtro aqui. Deixa eu tomar um café aqui. Que a neném dormiu e aí dá aquela leseira, né, depois do almoço. Tomar um cafezinho pra ver se eu dou uma animada aqui, uma acelerada. E aí, gente, vocês estão bem? Boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre higiene natural, mas se alguém tiver interesse em desfraude, a gente também fala, vou tirar dúvida de vocês, então se vocês já tiverem alguma dúvida, podem mandar. Se quiserem compartilhar alguma coisa também, alguma vitória, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Ai, gente, eu tô tão feliz. Tô muito feliz com a evolução de vocês aí no nosso rumo ao desfraude. Minha bebê acabou de nascer de 35 semanas. Como iniciar o processo? Primeiro, parabéns pela neném. Como tá? Vocês estão bem? Vocês estão em casa? Tá tudo bem com vocês? Ó, tem uma live que chama Como Iniciar a Higiene Natural. Lá eu disse meio que um passo a passo. Mas eu vou fazer uma aula para recém-nascido, provavelmente semana que vem. Ainda tô definindo a data, vou fazer uma aula ao vivo, online, sobre recém-nascido, bem mais específico para recém-nascido. E vai ser, como a gente é mãe, né, e é tudo muito corrido, vai ser uma aula, não vai ser muito longa, com muita enrolação. O que tem nessa aula no YouTube, eu não vou repetir, eu vou dar uma abreviada, mas eu vou falar mais da parte prática mesmo, assim. Como iniciar, se você quiser fazer com observação sem fralda, como fazer se você não fizer observação sem fralda, que também dá pra fazer. Então eu vou te dar os macetes. Mas como iniciar com um bebezinho, né? Recém-nascido. Primeiro observar, primeiro estudar. Assiste aí meus vídeos, tem vários vídeos sobre higiene natural, tem várias composições, nos destaques tem bastante coisa também de posição e tal. Se possível, participe da nossa aula, mas o primeiro é se informar, porque a gente só pode se sentir segura a partir de ter informação, né? A gente só pode ter confiança daquilo que a gente está fazendo se a gente tem a informação do que fazer. Então, primeiro a gente vai adquirir informação. E aí a gente vai começar a observar esse bebê, seja sem fralda, pode ser com alguma fraldinha de pano, como eu ensino, fazer os momentos de observação, ou deixando de fraldinha mesmo. Mas assim a gente começa a observar o neném, com os comportamentos dele. Ao acordar, ele começa a ficar meio irritado, assim, antes de mamar. Normalmente é um xixi, né? Porque todo mundo acorda e tem xixi. Então, um recém-nascido, se acordar e não estiver muito nervoso, você pode colocar ele pra fazer xixi. Se estiver muito nervoso, é melhor você dar o peitinho primeiro, né? O peitinho. É melhor dar o peito primeiro. Dá o peito pra ele. Normalmente, na própria amamentação, ele vai ficar irritado. Costumam, tá? Normalmente a maioria acaba fazendo cocô enquanto mama. Então, se começar a ficar irritado naquele solta peito, pega peito, provavelmente é um cocô ou um xixi. Então, você pode tirar ele. E aí, você pode ter um potinho no seu colo mesmo pra você não ter que sair. Ou ir até o banheiro, na pia, um potinho em cima da pia, na frente do espelho. Aí tem várias posições que eu já mostrei. Mas você pode ter um potinho no seu colo e simplesmente tirar a fraldinha e colocar ele na posição assim, ó. Pronto, ele fez o cocô, você limpa. Até me perguntaram como limpar o recém-nascido quando ele mama, né? Só mama, só faz cocô quando mama. Isso muitas vezes acontece. Você não consegue tirar ele pra pôr na posição, ele não aceita. Você pode oferecer o pinico enquanto ele mama. Ele tá mamando aqui, você só tira a fraldinha, segura na perninha aqui na coxinha, ó. Assim. E deixa o potinho no meio das pernas. Tem uma foto minha dessa forma e com um pote de sorvete que eu não recomendo. Eu recomendo um potinho redondo. Depois eu mostrei lá o que eu indico, que parece um cachepô de colocar planta, que é redondinho, e aí fica mais fácil. E aí você fica melhor assim. Estamos em causa alta precoce por causa desses tempos, mas tudo bem, que bom que estão bem. Então, você pode fazer assim. E aí, por exemplo, fez cocô mamando,
Você pode ter ou algodãozinho ou lencinho umedecido mesmo, mas com recém-nascido é melhor evitar a química, né, por causa da pele sensível. Você pode ter um lencinho mesmo e umedecer com aguinha quente. Ou fraldinha de pano, você pode colocar na água morna, né? Você sempre, onde você vai dar mamar, onde você vai fazer a área de cocô e tal, sempre tem do seu lado o kit higiene, né? O lencinho, uma fraldinha de pano pra limpar, lencinhos, qualquer coisa, se fizer sujeira, você tem algo lá perto pra você poder limpar, não poder sair, não precisar sair correndo, nada do tipo. Então fez o cocô, só vai sujar o ânus, às vezes nem suja o ânus, então não vai fazer sujeira igual na fralda. A gente pode simplesmente pegar um paninho, uma fraldinha de pano macia, molhar com essa água quentinha, passar, pronto. Pode passar uma outra fraldinha seca, né? Ou um lencinho mesmo umedecido, enfim, como preferir, né? Como for mais fácil pra você. Eu usava fraldinha quando eu tava na cama, por exemplo. Se eu tava no banheiro, eu já lavava com água e sabão, pronto. Depois secava com um paninho macio e pronto, acabou. E aí pronto, volta a mamar, ou se já tava mamando, continua aqui. Aí você pode até pôr a roupa ou esperar pra ver se ele vai ficar irritado e vai querer fazer mais. É bem tranquilo, tá? E normalmente eles fazem mamando no início, mas eles não ficam assim por muito tempo. Vai durar alguns meses. No máximo, gente, eu não vi mais de 4 meses só querer fazer cocô mamando, mas tem ainda algumas crianças que precisam. Tem criança até mais velha que tá sentada no pinico e pede pra mãe botar a teta. Por causa do reflexo gastrocólico que ajuda, né? Que é esse reflexo que todo mundo tem, que quando a gente come ou quando a gente toma uma bebida quente, a gente precisa também ir no banheiro, né? Quem nunca toma café preto de manhã precisa ir no banheiro. O bebê quando toma leite é a mesma coisa. Então, um bebê que tem, por exemplo, dificuldade de fazer cocô na fralda, ajuda muito você oferecer o mamar e depois você colocar ele na posição. Ajuda muito, tirar a fralda e colocar na posição. Muitas vezes você vai ter problema de constipação com o recém-nascido porque ele está de fralda, gente. Porque ninguém consegue fazer cocô deitado. Não é anatômico. A gente mesmo no vaso sentado, a gente tem dificuldade porque não favorece. Então, como que a gente deve fazer cocô? De cócoras, com as perninhas em 45 graus com o tronco aqui, ó, tá vendo? Então, tirou a fralda, tirou um tampão, né? A fralda é um tampão, quando o cocô começa a sair, ele não consegue, não tem espaço pra sair inteiro. E aí a criança sente aquele cocô encostando na bunda, ele trava. Porque nenhum ser humano foi feito para fazer cocô em si mesmo. A gente foi feito para fazer cocô longe de onde a gente come, longe de onde a gente dorme, longe da gente, por questões higiênicas. Então a criança tem o instinto de não se sujar. Na hora que aquele cocô encosta na bunda dele, ele vai travar, inconscientemente. Puf, reflexo, travou. Então ele não consegue fazer todo o cocô. No momento que a gente libera essa fralda e põe na posição, o cocô consegue inteiro. Puf, pronto. Às vezes vem dois ou 3 jatos. Puf, puf. E aí acabou. Bebê tranquilo, você vai pôr ele pode até dormir depois. Fica tranquilo, observando, relaxado. E se você não pegasse esse cocô dessa forma, aquele bebê ia ficar irritado e você não ia saber por quê. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, tem uma bebê de 2 anos e 3 meses. Estamos no processo de desfraude desde janeiro, sem nenhum escape de xixi em casa, aleluia. Mas não pede pra ir ao banheiro, eu que levo a cada uma. Então, tem a questão que você, provavelmente, como pai como pai e mãe, vai ter que continuar levando algumas vezes, lembrando a criança, né? Porque a criança tá entretida com outras coisas, normalmente eles não vão querer parar pra ir, a não ser que construiu esse hábito, né? Com a higiene natural, a criança aprende desde cedo a parar pra fazer xixi. Mas, se a gente fica lembrando todas as vezes, a criança não tem por que pedir. Se você lembra todas as vezes, por que ela tem que se preocupar com isso? E aí o que acontece é que muitas vezes ela também não tem tanta consciência corporal. Se você lembra ela todas as vezes, se você não fez um processo aí de desfraude em que ela adquiriu a consciência corporal certinha, se você lembra todas as vezes, ela não tem a consciência da bexiga completamente cheia e dessa questão de esvaziar, dela controlar esse mecanismo. Então é interessante que a gente não lembre o tempo todo. Lógico, tem um momento que a gente sabe que a criança precisa fazer, tá fazendo a dancinha, aí a gente vai lembrar ela, olha filho, você tá fazendo aquela dancinha, ó filho, você tá pegando no pipizinho, ó filha, você tá não sei o que, tá na hora da gente fazer xixi, isso quer dizer que você precisa fazer xixi. Então começa a trazer a consciência dela dos próprios sinais que ela dá de quando ela precisa fazer xixi. E, por exemplo, vai almoçar, vai fazer o xixi antes, não tem discussão, vai sair, vai fazer o xixi antes, né? Então essas vezes a gente vai lembrar.
Mas, no geral, é interessante que a criança consiga, pelo menos, ter a consciência. Tipo, se você deixar e não levar ela, o que vai acontecer? Aí você precisa perceber, ela teve o escape, então agora ela vai ter uma consciência a mais. Então ela vai começar a ligar os pontos. Só que aí você precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, fez o xixi no chão, tá lá sem roupa, tá de calcinha, sei lá. Fez o xixi, você não avisou ela não te avisou e você não foi lá avisar ela, então você precisa estar atento. Fez o xixi, você vai levar ela imediatamente pro vaso. E fala, olha filha, você fez xixi, na próxima vez avisa a mamãe, ó, suas roupas estão molhadas, vamos colocar uma roupa seca e tal. E aí, aos poucos, vai caindo a ficha de que ela precisa começar a te avisar e ela vai conseguir entender os sinais do próprio corpo, entendeu? A sensação da bexiga cheia. Porque se a bexiga nunca vai ficar cheia, porque a gente tá sempre adiantando esse xixi, ela não vai ter essa sensação, opa, bexiga cheia, preciso ir fazer xixi. Então, preciso avisar minha mãe. Então, a gente precisa ajudar ela nesse aprendizado. Então, ficou claro? Tô com dúvidas sobre desfraude. Minha filha tem 1 ano e 8, já comprei o piniquinho, iniciei com ela, mas não obtive muito sucesso. Na realidade, ela até usou umas 3 vezes, mas às vezes fica irritada. Certo, você tá no nosso grupo do desafio? A gente fez agora um grupo 1 semana, onde a gente iniciou o processo de desfraude na preparação, na consciência corporal, nessa questão de acostumar com o vaso. Se você for lá no nosso grupo agora, tem o documento lá que eu fiz, o resumo do passo a passo do que você deve fazer. A gente ainda tá dando suporte nessa semana. A partir de quinta-feira, fecham as inscrições do próximo acompanhamento que a gente vai fazer. Então, para quem quer realmente concretizar o desfraude, você precisa aplicar as dicas, as estratégias e as ferramentas que eu dei lá no grupo. Entra lá no grupo, tem as ferramentas da Dai também, do nosso comportamento, que isso vai fazer total diferença na aceitação da sua filha ao pinico. E na relação que vocês vão criar aí nesse momento do desfraude, tá? Pra eu te falar todo o processo do desfraude aqui, vai demorar muito. Eu fiz 1 semana de live só sobre a questão do desfraude. Então entra agora no nosso grupo do desafio, pega as informações lá, tá no link da bio, tá? É o primeiro ícone do link da bio, tá? Grupo desafio. Lá estão todas as informações para você começar. Depois, se você quiser continuar esse processo, que lá a gente deu acompanhamento para as mães diretamente, todo dia, o tempo todo a gente estava lá respondendo, ajudando as mães. As mães tiveram uma evolução muito grande. Algumas até já concretizaram o desfraude nessa semana. Mas para quem ainda precisa concretizar o desfraude, a gente vai continuar por 1 mês esse acompanhamento. Vão ter 5 aulas comigo, onde eu vou explicar o passo a passo. Eu vou ajudar vocês a personalizar o plano de cada uma se precisar. Eu vou tirar dúvida, a gente vai estar ali junto o tempo todo, 24 horas, eu vou estar ali tirando dúvida, direcionando. E todo o acompanhamento emocional e de comportamento da Dai, que é fundamental para a questão do desfraude. Então, eu recomendo que você entre no grupo, pega essas informações e se você sentir, se você gostar do nosso trabalho feito lá, entre com a gente mais 1 mês, que vai fazer total diferença no processo de vocês, gente. Quem tá aí que participou do grupo pode dizer, né, como o acompanhamento faz total diferença. Porque você tem uma dúvida, você tem uma dificuldade, você coloca lá, tem alguém para te ajudar, você já resolve a situação e já parte para outra. Então, é isso, gente. Quem tá com dúvida em questão de desfraude, todo mundo aí que tá com dúvida em questão de desfraude, entre no grupo agora, consuma as informações que estão lá, estão todas as lives que estão no meu canal do YouTube, estão os documentos, lá já tem tudo que eu falei tá lá. Então, por favor, entrem lá. Mesmo que vocês decidam não continuar com a gente por 1 mês, peguem essas informações que já vai ajudar demais, gente, a iniciar o processo. A gente quer criar uma relação com o pinico muito boa. Uma relação com o banheiro boa. Se a gente fica levando o tempo todo, se a gente fica perguntando o tempo todo se a criança quer ir, se a gente fica o tempo todo em cima da criança, a criança vai se estressar, ela não vai gostar disso. Então a gente tem que ter os momentos chaves que a gente vai levar no banheiro, que a gente sabe que a criança precisa ir, por exemplo, ao acordar. Todo mundo faz xixi quando acorda, então a gente vai levar essa criança ao acordar. Antes do almoço, para começar a criar a rotina, né? Vai lavar a mão, já aproveita, faz um xixizinho e tal. Mas a gente não vai forçar a criança a sentar no vaso, a gente vai aos poucos tornando aquilo interessante. Deixa ela mexer no pinico, sentir, é leve, é pesado, é do quê? É de plástico? Tenta tornar uma coisa tranquila, né? Não que agora você vai precisar fazer aqui, você vai aprender aqui, é isso. Não. A gente quer tornar o mais interessante possível, lúdico se possível. Se tiver livrinho, ajuda. Se tiver bonequinho pra brincar junto, ajuda.
E é isso, tá? E com 1 ano e 8 meses, a gente quer diminuir ainda mais as expectativas, tá? Então, as dicas que estão lá no grupo vão te ajudar muito, muito, porque é a questão, primeiro, da consciência corporal que a gente vai ajudar essa criança a retomar. E com 1 ano e 8 meses, é uma idade muito boa, eles são assim, ó, pá, e não tem tanta resistência. Então, aproveita, coloca em prática que vocês vão voar. 1h30, dependendo da ingestão hídrica, mas ele não pede de jeito nenhum. Existe alguma forma para estimular ela a começar a pedir? É a mesma de cima, né? Eu levo cada 1h30. Então, 1h30. Então, eu acho que eu já te respondi, né? Né, Paty? De deixar ela começar a ter um pouco mais de consciência corporal e de não levar o tempo todo. Deixa ela começar a conhecer o próprio corpo e os limites dela também. E você, como eu disse, toda vez que você for levar, você viu que ela fez o xixi, por exemplo, você não levou ela, você não percebeu que ela queria ir, ela não fez nenhuma dancinha, nada, ela simplesmente fez o xixi, aí você vai levar ela pro vaso e aí você pode falar, filha, me avisa da próxima vez. Você fala assim, filha, fala xixi da próxima vez, fala pinico da próxima vez. Não sei se ela fala, mas você vai ter que sempre repetir aquilo que você quer que ela fale. Mas também não tenha expectativas de que ela vai falar, entendeu? Porque uma hora ela vai falar. Mas a gente precisa ir com calma e ajudando ela a ter consciência corporal. Se a gente levar toda vez, ela não tem por que pedir, tá? Então, sinais, gente. Se a criança não fala muito, usa sinais. Eu já fiz um vídeo aqui só sobre sinais. Você pode fazer assim, tipo, fala xixi, pinico, ou cocô. Assim, pode inventar um, tá? Tem as libras, tem vários tipos de linguagens de sinais que você pode usar uma palavra que existe, ou você pode criar um sinal que seja fácil pra você e pra sua família, pra sua criança, né? Por exemplo, assim, você pode bater assim, filho, fala xixi da próxima vez, xixi. E aí, quando você for levar ele no pinico e ele fizer o xixi, enquanto ele tá fazendo xixi, você pode falar xixi, xixi. Aí a criança começa a ligar os pontos e aí ela vai começar a pedir. Aqui, a gente praticou higiene natural desde a primeira semana, né? Então a gente criou uma relação aí de longo tempo. Mas a Raio não fala, agora que ela tá começando a falar mais, ela tá com um ano e 8. Eu confundo os meses com 1 ano e 8. E agora que ela começou a falar xixi e cocô, de fato, e aí agora ela tá avisando shh, cocô. Antes ela era mais de sinais, né? E de avisar, e fazer mais caras e bocas, mas ela sempre deixou claro que ela queria fazer. Nem sempre, tá? Não são todas as vezes que ela avisa ainda, a gente ainda tem que ficar ligado uma vez ou outra. E é isso. E tem fases, né, gente? Tem fases que a gente tá numa doideira total, que as coisas desandam, então a gente precisa ficar um pouco dando mais atenção, né? Quando tá acontecendo muita coisa interna na criança, tipo nascimento de dente, alguma questão emocional muito grande, mudança de escola, e até coisas externas, tipo divórcio dos pais, pai perdeu o emprego, mãe perdeu o emprego, mãe não sei o quê. Aquilo pode tirar um pouco o foco da criança do xixi e cocô, das sensações do corpo, entendeu? Então a gente tem que ficar mais atenta para ajudar ela a caminhar nesses processos nesses momentos de estresse. Minha bebê também tem 2 anos e não pede pra fazer xixi, o que ofereço? E o cocô não faz no piniquinho e no vaso, somente na fralda. Marta, você também tá no nosso grupo? Lá eu escrevi uma dissertação sobre o cocô na fralda. Tá? Então eu recomendo que você vá lá e leia o que eu escrevi sobre o cocô. Teve uma mãe que chegou lá e me falou a mesma coisa, o desfraude do xixi a gente tá concretizada, ela não faz mais xixi na fralda, mas ela só pede o cocô pra fazer a fralda, só pede a fralda pra fazer cocô. E assim, não aceita fazer no vaso e tal. E aí eu fui e escrevi tudo, e no dia seguinte ela, depois de 2 dias, né, porque quando ela chegou eu não falei sobre isso, eu falei que ia falar, entrou mais uma mãe com a mesma questão e aí eu mandei. E aí depois essa moça falou, olha, eu apliquei o que você falou e a minha filha fez o cocô no vaso, então agora tá tudo bem. Eu não sei se ela tá aqui, não sei se a Juliana tá aqui. Mas a gente quer dar segurança pra essa criança, tá? Se a gente, no primeiro pedido que a criança quer fazer cocô, no primeiro pedido que ela pedir a fralda e você entregar, mostra que você não tá muito certo do que você tá fazendo, sabe? Mostra que você não tá segura de que fazer no vaso é a melhor coisa, de que fazer no pinico é a melhor coisa. A gente tem muito medo de traumatizar, né? A gente tá nessa geração aí que colocaram medo pra gente em tudo. Ai, não, se fizer cocô no vaso vai traumatizar, se você falar não pra criança vai traumatizar, se você desagradar a criança você vai traumatizar, se qualquer coisa vai traumatizar. Tudo vai traumatizar a criança. A criança não pode ficar
nem um pouco frustrada, que vai traumatizar. Não, você tem que fazer tudo que a criança quer, do jeito que ela quer, tem que ser como a criança. Gente, vocês são os pais, a gente não tem que fazer tudo que a criança quer. Respeitar a criança não é fazer tudo o que ela quer, é fazer aquilo que ela precisa, é entregar pra ela aquilo que ela necessita. Lógico que a gente não vai forçar, você vai fazer no vaso sim, você senta aí e faz. Mas a gente vai dar as ferramentas e o suporte para que ela consiga enfrentar esse medo. Quanto mais ela pede cocô, mais pede a fralda para fazer cocô, mais a ansiedade dela aumenta, mais o medo dela aumenta, mais a incerteza, a insegurança dela aumentam. Então a gente precisa ajudar essa criança a se sentir segura sobre isso. Se você tá insegura, ela vai se sentir segura. Se ela quer fazer cocô e ela fala, vamos fazer no vaso. Ela fala, não, na fralda. Você, tá bom, então eu vou te dar a fralda, filha. Você tá passando insegurança. Então, primeiro a gente tem que estar segura. Se informar como que a gente vai fazer esse processo. Pra estar segura do que a gente tá fazendo. Pra mostrar a segurança pra criança. A gente é o porto seguro da criança. Ela tem na gente como adulto a referência. Ela não quer ter o controle da situação. É muita responsabilidade pra criança ter o controle de uma situação como essa. São os adultos que têm o controle. E aí ela se sente mais segura. Se ela tem que controlar os adultos que estão em caos, que estão inseguros, ela vai se sentir insegura. Não tem como ela arcar com tanta responsabilidade, entendeu? Então, a gente vai estar segura do que a gente está fazendo e ajudar essa criança a se sentir segura. Então, às vezes, ler ou contar uma historinha de super-herói e ajudar ela a ver que ela é corajosa como super-herói, que ela é confiante como super-herói, que ela é segura como super-herói, que ela tem essas qualidades, que ela pode enfrentar as situações da vida dela, que ela pode enfrentar situações que são desconfortáveis, que são novas, que são desconhecidas, que são assustadoras. Então, a gente tem que, durante o dia, ir preparando ela. Não vai ficar falando o tempo todo cocô, filha, quando vier o cocô você vai ser corajosa. Não é isso. É ajudar ela a ver como ela é corajosa. Ajudar ela a ter mais autonomia do dia dela, para ela ter mais confiança, mais a autoestima dela maior. Então, é um processo durante o dia que a gente vai alimentar essa criança de confiança, de lembrar de como ela é confiante, como ela é corajosa, como ela é segura, como ela consegue, como ela é forte, como ela enfrenta, para no momento que chegar o cocô, ela ter essa coragem. Então, a gente pode ler livrinhos de cocô que ajudam demais também a criança ter esse lúdico de cocô no pinico, que tá tudo bem fazer cocô no pinico. E aí você pode lembrar ela no momento que começou. Você percebeu que ela começou a ficar incomodada, que quer fazer cocô, leva ela no banheiro, já começa ali a acalmar ela ali. E ela vai pedir a fralda, filha, lembra que a gente falou que o cocô no banheiro, mamãe tá aqui com você. Lembra como você é corajosa, como a gente enfrenta situações que são difíceis, mas depois que a gente enfrenta é muito mais fácil. Sei lá, ajuda ela a ver que existe uma outra forma. E aí a gente precisa suportar essa criança. Tá ali, ó, filha, eu tô aqui com você, olha no olho dela, põe embaixo, olha no olho, eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Mamãe tá aqui com você. Então, a gente precisa ajudar as nossas crianças, gente, a vencer os medos. A gente precisa dar as ferramentas para que elas vençam os medos, as inseguranças. Se a gente fica entregando a fralda o tempo todo para essa criança, se a gente não ajuda ela a vencer uma coisa como essa, a gente vai deixando o medo sucumbir ela. E a gente cria filhos fracos, gente. Não tô falando só da questão da fralda, tá? Eu tô falando em tudo. Se a gente tem medo de traumatizar a criança e ajudar ela a superar o medo, a gente vai criar filhos fracos, inseguros, assim como nós somos. Nós somos fracos, nós somos seguros. Então a gente precisa ter em nós a confiança e ajudar nossos filhos a ter confiança, ser firmes, terem virtude, gente. Serem pessoas de personalidade, de coragem. São virtudes preciosíssimas para a vida. Pra nós termos caráter e ter uma personalidade firme, gente. Isso faz diferença no mundo. Senão todos os problemas sucumbem, é tudo muito difícil, é tudo mais não sei o que. A gente não consegue. Tem um problema, a gente morre, já fica na cama, 3 dias não consegue sair da cama. Tem um problema, é tudo muito difícil, minha vida é não sei o que, não sei o que. E, gente, não é. A gente não tem tanto problema assim, sabe? Nossa vida não é. A gente precisa ser forte e enfrentar as situações. A gente precisa ajudar nossos filhos a enfrentar as situações da vida deles. Bom, essa é a minha filosofia, pelo menos. Eu não sou do tipo que me deixa sucumbir pelo medo, pelos meus problemas. Eu sou do tipo que enfrenta. Porque a gente vai estar com medo, mas vai com medo mesmo. E aí você vê que não tinha que ter tanto medo assim. Que o medo só atrapalha a nossa vida. Precisa ter medo, gente. Tem coisa que a gente tem que ter medo, mas com discernimento. A gente não vai deixar o medo sugar tudo que a gente tem, entendeu?
E aí eu vejo, assim, a educação que a gente precisa ensinar isso pros nossos filhos, né? Minha filha faz 6 meses que tô tentando ela fazer no vaso, só faz na roupa. Josi, eu te recomendo uma consultoria, de coração. Não, se você não quiser fazer comigo, não precisa, mas contrate uma terapeuta ocupacional, alguma coisa assim. Não podemos deixar essa situação perpetuar, tá? Eu tive um caso há 2 meses atrás de uma mãe que também tinha feito desfraude, já tinha, acho que, tinha mais de um mês, que o xixi tava tudo bem, mas só fazia cocô na cueca. E aí ela veio pra mim em consultoria, já tinha feito de tudo, não conseguiu, veio pra mim em consultoria e aí a gente resolveu a situação, tá? Então você precisa de um acompanhamento, você precisa de alguém que saiba o que você tá fazendo e que te oriente, tá? Gente, vocês estão tendo dificuldades com o cocô? Por favor, busquem acompanhamentos, tá? Sejam responsáveis. Cocô, desfraude não é brincadeira. A gente não pode fazer de qualquer jeito, não saber o que tá fazendo e deixar a situação se perpetuar, tá? Se você tá com dificuldades com cocô, por favor, procure ajuda, procure o acompanhamento de alguém que saiba o que está fazendo. Vamos ver o que mais. Depois eu vou ver se eu consigo que aquela mãe faça um vídeo de repente, explicando como que ela lidou com a situação do cocô na fralda. E agora a filha dela tá fazendo só o cocô no vaso. Então, normalmente é só esse primeiro... A primeira, sabe? Assim, ele vai com medo, mas ele vai em frente e de repente ele vê que não tinha que ter medo e que é até melhor, é mais gostoso, é mais fácil, é mais rápido, é tudo melhor. Então, às vezes é 1, 2, 3 no máximo vezes que ele faz no vaso, que aí depois o negócio flui, tá? Então a gente precisa ser firme, gente. Primeiro a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, ter orientação, ter um acompanhamento se necessário e ser firme pra gente passar a segurança pros nossos filhos. Mas resiste em fazer o cocô, 2 e 2 meses. O que fazer? Dri, também, por favor, entre no grupo, consuma essas informações que eu tô passando. Tenho dúvidas do cocô. Todo mundo cocô. Gente, eu vou fazer um curso uma aula só sobre o cocô. É que eu não gosto de ficar falando de muitas estratégias em relação ao cocô abertamente, porque eu não sei o que você vai fazer, como que vai ser a situação, você não tem um acompanhamento, então eu não me sinto responsável em simplesmente falar, faça isso, faça aquilo, sem você ter um acompanhamento. Eu gosto de acompanhar as pessoas de perto. Por isso que eu falei aquelas coisas pros grupos, lá no grupo, porque lá eu tô tendo um acompanhamento, então se vocês tiverem alguma dificuldade, eu tô lá com vocês pra acompanhar, mas sem um acompanhamento eu não acho legal. Então vocês estão com dificuldade de cocô? Eu realmente, de coração, indico, se você não puder fazer a minha consultoria, entre no nosso grupo. Não, agora tá o grupo gratuito, ele vai finalizar, a gente vai dar início a um grupo de 1 mês de acompanhamento. Eu, sinceramente, indico que vocês façam esse programa de 1 mês. Tem todo o acompanhamento emocional e comportamental da Dai, que faz total diferença no processo de desfraude, e vai ter minhas orientações. Então eu vou ajudar vocês, vou guiar vocês rumo ao cocô no vaso. Então estejam lá se vocês estão com dificuldade no cocô. E se vocês precisarem de um acompanhamento mais próximo, contrate uma consultoria, gente. Não brinquem, tá? Não precisa ser comigo. Isso aqui não é divulgação do meu trabalho, não. Não precisa ser comigo, tá? Procure outro profissional, tem muito profissional bom por aí. Mas procure ajuda, procure um acompanhamento. Não brinquem com o desfraude, gente. Você não tira uma fralda de uma criança se você não sabe o que está fazendo. Pelo amor de Deus. Eu até tentei deixar sem fralda, ela ficou sem fazer cocô, eu tive que colocar remédio até. Daí resolvi dar a fralda. Por isso. Tenha um plano. Se você for tirar a fralda, primeiro que não recomendo tirar a fralda logo de início. Precisamos fazer uma preparação de consciência corporal. Depois, na hora que tirou a fralda, a gente tem que ter um plano do que a gente vai fazer. Porque senão a criança fica perdida, você passa insegurança pra ela, porque você não tem um plano, você não sabe o que você tá fazendo. Tipo assim, fica aquela coisa meio... Ela também não sabe, a criança precisa de estrutura, né? Assim como elas ficam bem na rotina, quando se tem um plano de desfraude, que é um passo a passo, que ela vai vendo que tem uma previsibilidade daquilo, ela vai ficando mais segura. Então, segurar o cocô é sinal de que tá um pouco as coisas meio inseguras. Então, lá eu passo estratégias pra gente driblar isso, tá? Vini faz xixi no vaso, fica de cócoras pra evaporar e coloca no vaso. Ele super aceita e fica lá, mas trava, não sai nada. Eu tirar ele agacha e faz, ó. Entre lá no grupo, se você já não está no grupo, mas se não, gente, pensa assim,
O vaso, eu não sei se tem redutor de assento, o vaso é um buraco muito grande. Para uma criança de menos de 2 ou 3 anos, é um buraco grande que ele fica inseguro sentado ali. Se ele não tem experiência com o vaso desde cedo, com a higiene natural, você colocar a criança lá, ela vai se sentir segura como se ela tivesse caindo. Tem alguns que aceitam, mas a maioria não, porque fazer cocô fora da fralda já é uma coisa estranha. Fazer o cocô num lugar que ele não se sente seguro é muito complicado. Ele não vai relaxar para conseguir fazer. E a criança, depois que ela já tá aí... desde cedo, gente. Quem vê prática higiene natural vê que às vezes tem criança de 6 meses que precisa de privacidade. Então, no desfraude, a gente precisa dar privacidade pra essa criança. Tem criança que quer o pai junto ali, segurar a mão, olhar no olho, mas a maioria quer privacidade. Então, você ficar segurando a sua criança, você tá podando a autonomia dela e você não tá dando a privacidade que ela precisa. Então, a gente precisa comprar um redutor de assento, se for usar o vaso. De preferência, fazer uma escadinha ou comprar uma escadinha, um degrau, alguma coisa assim, para que ela possa ter autonomia de subir. E de preferência, apoiar o pé na hora que ela estiver sentada no vaso, porque isso vai ajudar muito ela a se sentir segura, porque ela vai estar estável ali. Então, tem algo embaixo de mim que eu ponho o pé, eu não caio nesse buraco aqui grande que eu tô sentada. Então, eu posso relaxar e fazer. Se não, veja um pinico. Mas se ele não tá relaxado, ele vai travar e fazer. E aí ele agacha e faz. É bem uma questão de ou não tá seguro ou precisa de privacidade, não quer você ali em cima dele. Então, veja de tirar de ter um pinico ou, sei lá, às vezes até um potinho no início. Não dá pra comprar um pinico, não dá pra comprar nada. Um potinho, se ele tá agachando e fazendo, pelo menos ele faz no potinho. Que ele já vai começar a associar com um recipiente, tá? Mas... procure dar privacidade e autonomia para a criança. Gente, quando se trata de desfraude, a gente tem que dar o máximo possível de ferramentas e de possibilidade para ele realizar o processo inteiro sozinho. Então, chegar, ligar a luz e tirar a roupa, sentar no pinico, ou ir, colocar o redutor no vaso, subir no vaso, sentar no vaso, fazer xixi, se limpar, descer, lavar as mãos, desligar a luz, isso tudo, se possível, a criança deve fazer sozinha. Quanto mais a gente dá essas partes para ele fazer, mais ele se sente seguro de realizar o processo, tá? E, por exemplo, limpar, às vezes tem criança que vai demorar mais pra conseguir fazer uma limpeza perfeita, e se você lava, vai demorar mais, né? Aqui a gente lava o bumbum dela, né? Então vai ser mais difícil para ela conseguir administrar essa questão, mas a gente vai auxiliando eles no que eles não conseguem. Mas o máximo que a gente puder dar de autonomia é o essencial. Acabei de entrar no grupo agora vai, saiu. Vamos que vamos, sem mimimi, isso aí, sem mimimi, galera. Força total, gente. Nós somos pais, nós somos guias dessas crianças, nós temos a responsabilidade de guiar essas crianças. E se a gente tá com medo, se a gente tá insegura, a gente passa isso pra criança. Então é muito importante a gente trabalhar em nós o nosso comportamento. Por isso que eu falo que desfraude não é só sobre o desfraude, é sobre a questão da mãe, é sobre a questão educacional, questão de disciplina, tudo, gente. Tudo. Então por isso que eu tô fazendo esse grupo com a Dai, porque, gente, vou trabalhar a mãe faz total diferença no processo. Uma mãe ansiosa, uma mãe nervosa, que não sabe o que tá fazendo, que tá nervosa, tá pulando etapa, tá fazendo trem rápido, tá não sei o que, blá, 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 atrapalha demais o processo da criança, porque a criança fica confusa, ela não sabe o que tá fazendo. Filho, vai lá, faz xixi no vaso, não faz xixi aqui no perigo, filho, olha o bichinho fazendo aqui no perigo, olha, filho, olha lá, não sei o que, olha ali, vamos pôr umas gotinhas de água colorida, olha, filho, não sei o que, blá, blá. A criança fica assim, ó, o que é pra fazer, gente? Então a gente precisa de calma. Menos falação, menos agitação, mais calma. Guiar essa criança com calma, mais silêncio, mais... A nossa comunicação não verbal, gente, o que a gente fala com nossas expressões, com a nossa postura, vale muito mais nesse momento com uma criança pequena do que a nossa comunicação verbal, a nossa falação. Então não adianta ficar falando muito, a gente precisa direcionar essa criança. Por isso que é importante você seguir os passo a passos que estão lá no grupo do desfraude, do desafio do desfraude. Tem redutor. Então é legal deixar ou ele subir ou dar a privacidade pra ele. Às vezes você pode até virar de costas, de repente ir no canto ali na pia, fingir que tá fazendo outra coisa. Ou tem crianças que preferem que você realmente saia do banheiro, tá? Sai do banheiro, fecha a porta. Esqueci alguma coisa, de repente. Sai do banheiro, fecha a porta, pode ficar até do lado, assim, ó, só ouvindo, ver o que tá acontecendo e tal. E depois você entra. Aqui, assim, gente, às vezes eu percebo que tá demorando pra vir um cocô, eu tô ali com ela, tá demorando, eu saio. Eu fico ali do lado, ela fica lá, tal, e aí na hora que eu volto ela fez o cocô, beleza.
Então eles precisam de privacidade. A gente também não gosta de fazer cocô com ninguém olhando pra gente, né? Até quando tá os nossos filhos em cima da gente no banheiro, a gente não consegue relaxar. Então se a gente ficar em cima do nosso filho, a gente fica assim, né? E aí, você vai fazer cocô? Cocô? Faz cocô, filho. Filho, cocô? Vamos fazer cocô? Eu vazo? Faço cocô, filho? E criança, tipo assim, né? Que pariu, né? Então, privacidade pra essas crianças, gente. Deixa elas cagar em paz, pelo amor de Deus. Fui lá entrar no grupo. Eba, bem-vinda. Pode auxiliar bebê de 2 meses no pinico? Sim, com certeza, com certeza. Você pode ou segurar, posicionar em cima, ou se você tiver o pinico, se a criança estiver muito pesada... Gente, quanto tempo eu tô falando? Nossa, daqui a pouco eu vou encerrar, gente. Últimas perguntas, tá? Já deu 35 minutos, minha filha já acordou. Então, últimas perguntas e eu vou encerrar, tá? Então, beleza. O bebê começou a ficar muito pesado pra ficar segurando em cima da pia, em cima do potinho, no colo, sei lá. A gente pode pôr o pinico embaixo, tanto em cima da pia, ou de repente no colo, ou numa cadeira, ou você no chão, com o pinico no meio das suas pernas. O bebê apoiadinho no pinico, mas você dando o suporte pra coluna ainda. Enquanto o bebê não senta, a gente tem que dar o suporte pra coluna. Aqui. Se o bebê já sustenta bem o pescoço e sustenta bem a coluna, mesmo que não sente, você já pode começar a colocar ele sentadinho com o seu apoio aqui. Tem crianças que não querem você em cima dela, assim. Prefere assim. Então você pode sentar, apoiar ele no pinico aqui, né? Colocar ele no pinico e só segurar aqui, ó. Olhar no olho. Às vezes ele quer olho no olho, não quer você de costas, quer olho no olho. Então você colocar ele no pinico na sua frente e segurar, dando suporte, pronto. Então... pode ser feito das duas formas, tá? É isso, gente. Mais alguma dúvida? E aí eu vou encerrar. Obrigada pela participação de todas. Eu realmente espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. Desfraude, gente, é complicado. Vocês precisam... É complicado no sentido de que ele pode ser muito tranquilo, muito leve, muito fácil, desde que você tenha as informações e a mentalidade certa na hora de iniciar o processo de desfraude. Não inicie o processo de desfraude se você não sabe o que você está fazendo, no sentido de você achar que é só tirar a fralda e pronto, avisar pra criança que ela vai aprender que ela tem que ir lá no vaso, tá? Então a gente tem que seguir alguns passos. Gente, existe diversas abordagens, existem diversos métodos, existem diversas coisas, técnicas e tal. Então você vai escolher aquilo que faz mais sentido pra você, pra sua família, que se encaixa mais na sua rotina, na sua filosofia de vida, mas siga um plano, siga um passo a passo, independente de qual seja. Não precisa ser esse passo a passo que eu tô mostrando pra vocês. Esses eu garanto porque eu fiz e já atendi diversas pessoas que fizeram, deu certo. Tem aí milhares de pessoas que já trabalharam com esse método, né? A gente tá aí... A Goldie Perfil já tem centenas de consultores, que foi onde eu me formei em higiene natural e desfraude. Então, assim, é extremamente comprovado que funciona. Agora, tem que fazer sentido pra você. Você tem que gostar de mim e seguir o que eu falo. Então, assim, não importa se é comigo ou não é comigo, mas siga um passo a passo, tá, gente? Siga uma orientação, saiba o que você está fazendo, porque isso vai fazer total diferença no processo de desfraude. Às vezes a gente começa, não sabe o que tá fazendo, criança começa a segurar cocô, começa a segurar xixi, começa a odiar o pinico, você começa a ficar louca, surtada, estressada, começa a ser o caos. E não é pra ser assim, tá? Então, primeiro se informe pra você ter a confiança do que você tá fazendo e conseguir lidar com tudo de boa. Gente, não existe... Desfraude, ele é mais delicado, mas qualquer coisa, em questão de maternidade, em questão da sua vida que você for precisar fazer, você vai ter que estudar pra fazer. E maternidade, gente, a gente precisa estudar pra ser pai e mãe, a gente precisa estudar pra criar essas crianças da melhor forma possível, educar seres humanos de personalidade firme, tá? Então, é isso, estudem para desfraudar os seus filhos, tá? E eu tenho aí o grupo do desafio, a gente vai dar o acompanhamento pra vocês até mais ou menos quinta. Depois a gente vai continuar, mas ele vai estar num ritmo mais lento, porque a gente vai estar já com o nosso acompanhamento para as meninas que estão aí na concretização do desfraude. Então, se você quer trilhar com a gente rumo ao desfraude, com desfraude tranquilo, leve, fluido e eficaz, eficiente, venha com a gente. As inscrições se encerram até quinta-feira. Gente, tá preço de banana, sério. Preço de banana pra tudo que vocês vão ganhar, sabe? Vai ser um investimento em vocês no processo de desfraude.
só uma sessão com a Dai custa muito mais do que o que vocês vão pagar. Só uma consultoria comigo custa muito mais do que vocês vão pagar. Então vocês vão ter um acompanhamento, assim, próximo demais. Muito bom, gente. Sim, uma sessão de hipnose com a Dai por semana, mas todo o acompanhamento emocional vai ajudar vocês com a questão do sono. Ela vai ajudar vocês com a questão da atividade de qualidade, porque isso tudo influencia no processo de desfraude. Vai trabalhar sua confiança, o seu comportamento, a sua conduta com a criança, e que isso faz diferença. E eu vou dar, são 5 aulas, né? Primeiro inicial, pra gente iniciar o passo a passo, depois tira dúvidas o tempo todo, pra gente ir direcionando, personalizando o plano se precisar. E nosso acompanhamento por um mês, todo dia ali, pra ajudar vocês em todos os impasses que vocês tiverem. Então, sim, não perde tempo, não perde essa oportunidade, tá? A gente não sabe se a gente vai fazer isso de novo, porque a gente tá fazendo porque o Francisco também tá no processo de desfraude, então a gente tá meio que junto nessa. Então, se você tá querendo desfraudar, gente, vem com a gente. É de coração, é realmente pra ajudar vocês nessa quarentena, tá? É de coração para ajudar. Aproveitem a quarentena pra iniciar esse processo, tá, gente? Não enrolem muito mais. Depois a vida vai virar o caos, vocês vão deixar o trem pra lá, vai deixar pra lá, vai ficar cada vez mais difícil. Então, aproveitem agora, não percam tempo. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos, como sempre. Amanhã estamos de volta, 2h30 tem live com a Físio Rafa. Então, estejam com a gente, vamos falar sobre constipação, o que constipação tem a ver com desfraude, o que desfraude tem a ver com constipação, como solucionar algumas constipações leves, quando a gente deve ficar atenta com uma constipação pra gente ir procurar um especialista, um pediatra, algo assim. E vamos bater um papo muito massa sobre constipação, que eu sei que é um tema que deixa algumas mães de cabelo em pé, né? Ai, meu bebê não faz cocô todo dia, meu bebê faz cocô cada 3 dias, meu bebê tá uma semana sem fazer cocô, então é isso, gente. Esperamos vocês amanhã, às 2h30 e até mais. Obrigada!